Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é tempo de falar de campanhas eleitorais, de estratégias, de mensagens políticas. Se gostarem deste episódio, aproveitem para partilhar com os vossos amigos. O Pergunta Simples está em todas as plataformas da RTP ao Spotify, da Google à Apple Podcast. Não é preciso tomar nota, basta visitar a página perguntasimples.com e tem lá tudo o que precisam para subscrever ou comentar. Uma campanha eleitoral para umas eleições são uma batalha com muitas frentes, mas o objetivo final é sempre o mesmo, é conseguir mais votos que os adversários. A estratégia geral da campanha tem sempre uma forte componente de comunicação. O candidato tem de falar ora para as massas, em comícios, ora para o povo, em múltiplos contactos pessoais, corpo a corpo, olhos nos olhos, mas principalmente através dos mídia, para chegar mais longe, mais depressa, de forma mais eficaz e num tempo escasso. As campanhas são cada vez mais palcos para criar o cenário perfeito para a mediatização. Os gestos, as músicas, as palavras, as frases para ficarem no ouvido. Nesta edição vamos em busca desse aroma de uma campanha eleitoral. Neste caso, das eleições autárquicas à Câmara Municipal de Lisboa. Como diretor de campanha do candidato aparentemente derrotado por todas as sondagens, assim o diziam, Ricardo Mexia aceita a dupla missão de liderar a campanha de Carlos Moedas e de correr pessoalmente à presidência da Junta de Freguesia do Lumiar. Este é o retrato de um médico de saúde pública com um grande fraquinho pela política, que contrariou as sondagens e ganhou duplamente. Mas o caminho não foi fácil. Fiquem com este manual de instruções de uma vitória eleitoral improvável. Pois é um enorme desafio e para mim foi também uma enorme aprendizagem, não é? Esta campanha, quer como diretor de campanha do Engenheiro Carlos Moedas, quer na minha campanha no Lumiar, foi uma grande experiência de aprendizagem e, portanto, eu acho que foi de facto muito fora daquilo que é a minha zona de conforto, mas que, enfim, acabou por ter depois um desfecho bastante positivo e ainda bem que assim foi. Como é que se ganham umas eleições? Com muito trabalho. E principalmente falando com as pessoas. Eu acho que essa é a principal questão, é transmitir às pessoas aquilo que é o nosso projeto para a instituição para onde vamos, seja para a Junta, seja para a Câmara, seja para outras organizações. Eu acho que é falando com as pessoas, que na prática são elas que decidem com o seu voto, e portanto apresentar um projeto que seja ambicioso, mas que seja realista e que vá ao encontro daquilo que são as suas necessidades. E portanto eu acho que isto pode ser um bocadinho chavão, mas é um pouco verdade, e acho que esta campanha foi um bocadinho fora do habitual, e acho que o Carlos também é uma pessoa fora daquilo que é o político habitual, e portanto acabou por ter essa componente que me parece que acabou por também ser importante para o desfecho final. Aqui que ninguém nos ouve, antes disto começar, ou no dia 1 que isto começa, quais eram as tuas apostas da possibilidade de ganhar? Não, eu acho que o Carlos provavelmente era o melhor candidato que podíamos apresentar como alternativa. Porque estávamos a falar de entrar numa campanha contra um incumbente numa Câmara Municipal, o que tradicionalmente é um pré-anúncio de uma derrota. Quer dizer, há poucos casos em que existe esta mudança de um lado para o outro, num presidente que está de facto em funções e, portanto, isso acontece. Qual era a tua sensação inicial, no arranque, antes de falar com as pessoas? Todos sabíamos que era difícil, não é? Precisamente porque esse histórico é um histórico pesado e há quem diga até que não se ganham eleições, perdem-se eleições, não é? E portanto aí... É essa a tua tese? Não, acho que houve aqui um misto de alguma saturação com esta gestão socialista, com estes 14 anos de gestão socialista, mas claramente também um projeto diferente, novo, fora daquilo que era o habitual, para uma Câmara e em particular para a maior Câmara do país. E portanto eu acho que foi uma mistura das duas. Acho que temos que reconhecer também que houve aqui algum cansaço por parte dos eleitores, mas claramente o Carlos traz uma aposta diferente e que me parece que vai ao encontro de uma visão de futuro, não é? Ou seja, a visão do Carlos não é uma visão para o que é que vai acontecer nos próximos 3, 4 anos. É uma visão muito mais larga. É para o desenho da cidade. De repensar a cidade e pô-la ao serviço dos cidadãos. E uma das coisas que me parece fundamental é precisamente ouvir as pessoas e envolvê-las no processo de tomada de decisão.
falamos muito, e o Carlos até tinha elogiado isso mesmo, a questão do orçamento participativo, mas depois quando vamos ver a execução do mesmo, e que é uma gota d'água, os cidadãos poderem escolher o que é que querem, mas depois de facto aquilo está condicionado na maior parte dos casos e são coisas muito pequenas. É verdade, mas acho que podemos aumentar essa proporção, mas também precisamos de outra coisa. Eu acho que também temos que envolver de facto mais as pessoas na tomada da decisão e na implementação das coisas, e eu acho que esse é um desafio. E como é que isso se faz? Porque o que nós vemos é que quando os processos de participação dos cidadãos ocorrem, os cidadãos mostram que querem participar e isso é uma coisa que se nota. Todavia, o que acontece habitualmente entre os poderes instituídos, não estou só a falar das câmaras, empresas, organizações, é, ok, vamos ouvir ali o cidadão diz o que quer e depois o cidadão é desligado. No fundo é obrigado pela sua participação e até logo, agora deixa-me aqui fazer as minhas coisas. Eu acho que o voto é um exercício muito importante, mas eu acho que não se esgota a participação das pessoas no voto ou na escolha. E esse é que eu acho que é um déficit de participação muito grande que nós temos. Seja de participação partidária, e portanto se nós tivéssemos muito mais gente nos partidos, acho que tínhamos uma democracia muito mais robusta, mas isto também é verdade para outras organizações, ou seja, associações, coletividades. Se nós tivéssemos uma maior participação cívica, parece-me que essa participação, essa percepção do que é que custa fazer, porque eu posso criticar, sugerir, etc., mas para poder perceber as dificuldades que se enfrentam, tem que lá estar, tem que tentar fazer. E daí que, se houver uma participação ativa nas diversas organizações da sociedade civil, mas também daquelas que são o exercício dos poderes aos diversos níveis, eu acho que as pessoas também mudam um pouco a sua perspectiva. Vamos à tua experiência pessoal. Ficaste surpreendido por te terem convidado para diretor da campanha? Para quem não sabe, o diretor de campanha é que toma, no fundo, junto com o candidato, as grandes opções estratégicas de o que é que vai acontecer durante aquela campanha. Fiquei naturalmente surpreendido. Por outro lado, mais uma vez, o Carlos de facto tem uma maneira diferente de fazer as coisas e nós adotámos aqui um modelo também não escolheu um político profissional, não escolheu um marketeer profissional, não escolheu um comunicador profissional, apesar de toda a tua experiência. Escolhe um médico da saúde pública e diz, ok, és tu, vamos lá fazer isto. E fizemos. E portanto, lembras-te da primeira conversa com ele? Claro que lembro. E foi para mim, eu não o conhecia, ou seja, era uma figura pública, não é? Para mim, tínhamos cruzado um par de vezes, mas circunstancialmente, e portanto, poder perceber exatamente o que é que era a sua ideia, o seu projeto para a cidade, foi muito aliciante. E, quer dizer, da minha parte, pelo menos, houve desde logo uma enorme empatia, e juro que é recíproca da parte dele, e portanto, acabámos por nos dar logo muito bem. E ficaram traçadas as linhas principais e depois, obviamente, temos uma equipa que não se esgota naturalmente em mim, uma direção de campanha que tem depois diversas peças que são fundamentais para que as coisas resultem. E tinhas experiência destas coisas, de gerir campanhas, de gerir movimento, não é? Eu já tinha sido candidato autárquico também há 4 anos e adicionalmente tenho uma experiência associativa que vem desde os tempos da faculdade, não é? E, portanto, disputar eleições e tudo o que isso implica já não era novidade para mim. Mas este é o campeonato dos grandes, não é? Agora exatamente, é outra dimensão. E portanto foi, como digo, uma experiência de aprendizagem, mas que acho que também o facto de ter alguém que pensa um bocadinho fora também desse contexto pode ter ajudado também a fazer as coisas de uma maneira ligeiramente diferente e termos conseguido este resultado que é de facto extraordinário. Como é que se convence alguém a votar em nós? Sim, porque há uns que estão convencidos à partida, porque se identificam com o nosso partido, porque estão mais próximos de nós, a nossa família também. Mas alguém neutro ou alguém que ainda não tenha decidido o seu voto, como é que se convence? Eu acho que falando com as pessoas, isto pode parecer um bocadinho chavão, mas a minha experiência até, quer agora, mas principalmente até há 4 anos, em que também tinha sido candidato, no caso pelo PSD, à Assembleia de Freguesia do Lumiar também, e estávamos num momento onde em que... agora ganhaste como presidente da Junta? Exatamente. Mas há 4 anos eu já integrei a lista, eu era o 6º, mas na altura com o resultado que tivemos, elegemos apenas 4 e portanto pude participar na Assembleia de Freguesia em regime de substituição algumas vezes, mas pronto, ficámos aquém daquilo que seriam os resultados que gostaríamos de ter tido. E principalmente nessa altura, quando ainda havia uma enorme animosidade em relação ao PSD e o CDS, fruto da Troika, não é? Quer dizer, que na prática também não era uma responsabilidade herdada, e havia uma enorme animosidade. E tive várias vezes, lembro-me muitas vezes de ter estado a distribuir folhetos à entrada do metro ou nas zonas de maior passagem ali no Lumiar, e várias vezes estive a interagir com pessoas que estavam, enfim, nos antípodas daquilo que era o meu pensamento e a minha posição. E trocámos ideias e também eu aprendi com elas, mas acho que houve algumas dessas pessoas que
apesar de tudo, por aquela troca de ideias de 5 minutos ou 10 minutos, puderam ficar a refletir. Não sei se depois mudaram o seu sentido ou não. A tua sensação é que as pessoas votam mais porque se identificam com as ideias ou porque há um sentimento de empatia em relação ao candidato? Acho que é uma questão que não é unívoca. Eu acho que há aqui múltiplos fatores que fazem com que as pessoas se decidam a ir votar. Há a tal questão de ser... ou de não ir votar, não é? Porque apoiam uma determinada solução, porque estão contra uma outra solução, mas também porque há coisas que às vezes não são fáceis de quantificar ou de descrever. E seguramente que empatizar com alguém que potencialmente vai gerir uma organização ou os nossos destinos, acho que é um fator muito, muito importante. E, quer dizer, apesar de tudo, ao longo deste ano e meio, a minha visibilidade mediática, que não nego, acaba por ser também importante para esse primeiro contacto com as pessoas. Tinhas-te apresentar muitas vezes ou havia muitas pessoas que te conheciam ou que te reconheciam? Eu acho que era meio-meio e portanto havia algumas pessoas que espontaneamente me identificavam, outras se calhar já à meio da conversa, até olhando para o folheto, e você que está na fotografia. Mas não, acho que, até porque em boa verdade, durante este ano e meio tive muito pouco na rua, quer dizer, obviamente ao supermercado ou à padaria ou o que fosse. Mas aparecias muitas vezes na televisão, sim, mas não tinha aquela experiência das pessoas me reconhecerem, não é? Não tive ao vivo, a 3D. Exatamente, é esta ao vivo. E agora na campanha, naturalmente, isso acabou por acontecer bastante mais, porque estive na rua com as pessoas e isso acabou por Estes tempos de Covid tornaram a campanha mais fácil, mais difícil? Não, seguramente mais difícil, não é? Ou seja, ainda há um certo receio por parte das... Eu penso que agora as coisas rapidamente foram evoluindo. Mas sim, o facto de termos a máscara dificulta muito o reconhecimento, até às vezes para a própria comunicação, não é tão entendível aquilo que se diz. E havia também muitas vezes a questão do distanciamento e tivemos que optar diversas vezes, em diversas ações, por fazer coisas diferentes, precisamente porque não podíamos ter grandes ajuntamentos no interior. Enfim, houve aqui uma série de coisas que tipicamente acontecem numa campanha e que desta vez não se verificaram dessa forma. E na campanha, no terreno, quantas vezes ligaste o teu modo médico, o melhor era estar aqui de escafandro, versus o que é um clássico de um candidato que as pessoas querem abraçar, querem tirar uma fotografia, querem até beijar? Nas campanhas acontece muito isso. A minha experiência é muito curiosa nesse sentido, porque tipicamente as pessoas, quando eu estava, tinham cautelas adicionais do que quando eu não estava. Tem que me portar bem. E portanto, agora está aqui o nosso médico, vou pôr a máscara, não é? Portanto, houve um bocadinho houve várias vezes em que isso acabou por acontecer, mas naturalmente que depois de um ano e meio em que me resguardei bastante e acho que muita gente também o fez, este último mês foi de facto bastante diferente e houve muito maior contacto, houve muito mais coisas que acabaram por acontecer e que, enfim, há um mês atrás provavelmente não teriam acontecido. Conseguiste desligar esse modo médico? Não é uma questão de desligar. Eu acho que nós também, o momento em que a campanha acontece também é um momento diferente daquilo que tinha acontecido. Não é necessariamente a questão da emoção, ou seja, verdadeiramente, do ponto de vista epidemiológico, até a situação também estava diferente, não é? Estávamos no fim do verão, com uma situação já... E permite respirar melhor. Eu acho que estávamos todos mais confortáveis por isso mesmo. É evidente que o que aconteceu agora, em setembro, dificilmente poderia ter acontecido em janeiro ou, pior ainda, em fevereiro, quando tivemos aquele desastre. Enfim. Quando dispararam o número de casos na nossa segunda onda, e que provavelmente a onda mais complexa... E que as coisas correram, de facto, pior. Que tivemos para gerir. Qual era a estratégia de comunicação de Carlos Moedas, desta candidatura? Como digo, eu acho que ele é uma pessoa muito transparente, muito clara, não é? Ou seja, eu acho que as pessoas percebem que o que ele está a dizer é sentido e é objetivo. Isso passa para os eleitores? Isso penso que passa para os eleitores e acho que foi muito trazê-lo para a frente e ele dar-se a conhecer às pessoas, apesar da visibilidade que tinha tido, quer como comissário, quer antes também como secretário de Estado. Havia muita gente que ainda não o conhecia bem, não é? Era uma personalidade até um pouco distante. E trazê-lo para esse... Chamá-lo à terra. Para esse contacto direto com as pessoas, nos diversos contextos, quer dizer, na rua, nos mercados, até nos próprios debates, eu acho que isso foi muito notório, que ele é uma pessoa genuína e com quem facilmente se interage. E como é que tu gerias, ou como é que geriam esta dupla hélice entre, por um lado, ser um homem ligado à Troika, por um lado como secretário de Estado e por outro lado como comissário europeu da área da ciência, portanto uma coisa que provavelmente deixou memórias mais negativas, uma coisa que tem uma imagem positiva, a ciência, a promoção da ciência, e por outro lado é alguém que
está lá fora, está longe, aparece na televisão e subitamente aparece no meio de uma cidade a dizer: "Olha, eu quero o seu voto." O Carlos já cá estava em Lisboa há bastante tempo, não é? E portanto não terminou agora o mandato como comissário para se candidatar. Mas além disso, eu acho que também há aqui um equívoco que também tentámos desmontar várias vezes e ao qual o tentaram colar. A Troika não é uma fabricação da direita ou do PSD, não é? Ou seja, foi algo que foi até negociado pelo Partido Socialista, na altura no governo, para uma situação de absoluta necessidade para o país. Mas na nossa percepção, na eu nossa acho que a percepção memória pública de quando vieram é negativa. A dor, no fundo, que nos aconteceu a todos, está diretamente ligada a quem é que estava a liderar o país nessa altura. Ou não? Ou achas que não? Não, eu acho que sim. Eu acho que há aqui uma percepção negativa. Aliás, já tinha referido isso, que quando foram as últimas autárquicas, isso era particularmente sentido, não é? Portanto, não tenho dúvida nenhuma de que isso é e era a realidade. E, portanto, o que me parece é que, de facto, foi importante perceber que o que eles estiveram a fazer foi recuperar o país, devolver a nossa autonomia financeira, e ainda bem que assim foi. Podemos concordar mais com a abordagem ou não, mas, de facto, eles salvaram o país. E isto pode ser... as pessoas podem achar que é propaganda ou o que é que seja, mas não é de facto assim. Nós tínhamos uma situação calamitosa e tentou-se recuperar o país. Houve coisas muito bem feitas, houve coisas talvez menos bem feitas, mas atendendo às circunstâncias, eu acho que eles fizeram o possível para nos recuperar do ponto de vista económico e colocar-nos no rumo mais positivo. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, fruto desta distância, não sei se isso era tão vincado como era, por exemplo, há 4 anos. E começou Eu acho que sim, e o Carlos, de facto, o papel que teve depois já como comissário europeu, acabou por lhe dar uma visibilidade até muito mais internacional do que se calhar nacional, mas que de alguém que é um gerador de consensos, de alguém que consegue fazer pontes, de alguém que implementa programas e que faz coisas acontecer. E acho que é isso que é preciso também para uma Câmara, é alguém que faça coisas acontecer em prol dos cidadãos. Quando nós olhamos para as sondagens, tu acreditas nas sondagens? Achas que elas se enganaram ou que os eleitores não quiseram mostrar o que é que iam votar, ou então votaram? O debate esteve muito em cima da mesa a olhar, então as sondagens, o que é que aconteceu? Eu sou epidemiologista, portanto, trabalhar dados, extrair informação de dados é o meu trabalho, não é? E, portanto, eu tenho que confiar na metodologia e, portanto, eu muitas vezes também tenho que fazer projeções sobre qual é o estado de saúde da população com base em amostras, que é o que uma sondagem na prática... Portanto, a probabilidade de errar é uma probabilidade que existe. A probabilidade de errar existe, mas também pode haver problemas com o modelo de recolha da amostra e, portanto, talvez este modelo de inquirição por telefone não seja tão fidedigno, porque se nós atentarmos, por exemplo, àquilo que aconteceu já com as sondagens do próprio dia... As projeções, aquelas que são feitas em voto e urna no dia das eleições. Essas que foram feitas na prática, em quem foi de facto votar e que depois, quando saiu... Essas acertam. Essas acertaram, portanto, eventualmente a reflexão que me parece sensato fazer é se calhar a amostra que está a ser utilizada para fazer as sondagens não corresponde àquilo que é o perfil do eleitor e, portanto, temos que e depois há a questão isso, dos custos, que obviamente são amostras que são francamente limitadas. Quando saem os resultados das sondagens, isto tem um impacto dentro da campanha, dentro da vossa Eu acho que toda a gente assume que sim, tem impacto na campanha como tem impacto nas pessoas, não é? Ou seja, nós andámos a campanha inteira, até com a comunicação social, a perguntar sistematicamente ao Carlos se ficava como vereador e ao Fernando Medina se não tivesse maioria absoluta, como é que iria gerir a Câmara. Portanto, partindo do pressuposto que o resultado estava fixado. Exato, e portanto as perguntas estavam condicionadas também por esse dado que existia. E, portanto, isso naturalmente que compromete e de alguma forma, dá as coisas como adquiridas, não é? E isso naturalmente é muito complicado, porque as pessoas depois também começam a interiorizar isso mesmo e, portanto, acabam por se desmobilizar, etc. Portanto, foi sempre mas o que nos pareceu sempre também é que, além daquilo que era a percepção no terreno, na rua, mas isso obviamente também pode ser muito que volátil, é difícil de apreender. Exatamente. É principalmente a tendência, ou seja, claramente, independentemente da distância ou dos números, fez uma aproximação. Foi-se reduzindo a distância em função das diversas sondagens. Nós começámos, salvo erro, a primeira sondagem, ainda antes do verão, dava-nos a 21% de distância do Fernando Medina, quer dizer, era uma enormidade, não é? E para alguém que tenha um cérebro de cientista e de epidemiologista, olhas para isto com
para aquilo que são os resultados das sondagens, como uma percepção, como uma coisa empírica, como mais um dado? Como é que é a tua... Eu acho que é mais um dado e que cada vez mais temos que todos ter a percepção que tem que ser encarado com muita cautela, não é? Portanto, vencedores antes do dia das eleições não há. E, portanto, acho que passa aqui uma mensagem de que estes dados têm que ser analisados com algum distanciamento. Vendo isto ao contrário, alguém que aparece sistematicamente no topo das sondagens pode também ter o efeito contrário, que é, ok, já ganhei, se calhar já não preciso de correr tanto, já não posso... Terão que perguntar à candidatura de Fernando Medina se essa foi a leitura que fizeram, não é? Mas eu penso que é algo que pode acontecer, não é? Ou seja, haver aqui um excesso de confiança de que as coisas já estão resolvidas e, portanto, eu fico descansado e não tenho que me preocupar. Há uma gestão mais conservadora, provavelmente, e, portanto, menos agressiva. Eventualmente. Esta campanha, de resto, a última já assim tinha acontecido, provavelmente nesta um pouco mais. Além dos mídias tradicionais, lá está, aqueles que fazem a pergunta, então vai ser vereador ou não, o que é que vai fazer, qual é a sua primeira medida, enfim, todas estas perguntas que se fazem. Aparecem os mídias sociais, aparecem os Facebooks, aparecem os Twitters, os Instagrams. Muda alguma coisa na gestão das mensagens, por exemplo, dos candidatos? Isso seguramente, ou seja, nos diferentes canais tem que ter uma mensagem muito diferenciada, muito diversificada, não é? Portanto, não é a mesma coisa fazer um post no Facebook ou algo que se põe no Instagram. Com equipas que gerem isto? São profissionais que trabalham nesta área que acabam por gerar esses conteúdos em função também daquilo que vão sendo as iniciativas da campanha. O que eu quero dizer, quando é que eu quero dizer? A oportunidade, aquilo que é a mensagem adequada para aquele público-alvo, não é? Se calhar para o Instagram, o seguro de saúde para mais de 65... pode não ser um tema particularmente aliciante, mas se calhar os transportes gratuitos abaixo dos 23 chegam aos miúdos através pode ser Instagram. Uma boa mensagem, não é? Portanto, tem que haver aqui uma percepção clara de como é que as coisas funcionam e como é que podem funcionar. A minha experiência em relação a isso até não tem tanto a ver com a campanha, mas tem a ver até com a minha outra função enquanto Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, porque numa fase inicial de Covid, portanto, da pandemia, nós não tínhamos Instagram, mas havia pessoas que eu conhecia e que trabalham essa área de produção de conteúdos, etc. Estavam a perguntar porquê não. Olha, como é que podemos ajudar, não é? E disponibilizaram-se para ajudar. E, olha, até foi a ideia de criar a página do Instagram, até foi deles, a conta do Instagram foi deles. E criaram. E o que é facto é que nós passámos de um cenário em que as nossas redes sociais andavam, imagino eu, por volta dos 2.000, 3.000 seguidores, e nós passámos de uma sexta-feira sem ter conta no Instagram para uma segunda com 80.000 seguidores. Uau! E, portanto, isso é uma grande responsabilidade. Isto é uma grande responsabilidade e tem uma técnica, não é? O que eu constatei é que tem uma técnica e, portanto, quem sabe dessa área é que tem que trabalhar esses materiais. Mas o engagement é atrair as pessoas dos públicos-alvo? Não serei eu especialista nessa área, mas de facto há um misto de como é que a mensagem se trabalha, envolver as pessoas certas, também obviamente aqui os influencers têm aqui um papel decisivo, e portanto essa mistura do know-how, de conhecer como é que as ferramentas funcionam, o domínio dos algoritmos, ou seja, há ali uma técnica que eu não domino e portanto ainda bem que há pessoas que o sabem fazer de forma bastante mais profissional, mas que é absolutamente central. Se me dizem que as redes sociais ganham uma campanha, tenho muitas dúvidas, até porque o nosso modelo é um bocadinho diferente. Uma coisa é o Twitter nos Estados Unidos. Sim, que é muito mais agressivo, muito mais participativo. Aqui estamos a falar de um nicho. Um nicho, exatamente. E portanto eu acho que as redes sociais naturalmente que ajudam, mas não se ganham umas eleições nas redes sociais. E a tua presença nas redes sociais, tu respondes às pessoas? Há muito questionamento? Tipicamente assim? sim, tipicamente sim. Houve uma altura em que o fiz como bastante mais... fazia muitos posts, etc. Entretanto deixei de o fazer com tanta regularidade e durante a campanha nem fui eu que geria essa parte do nosso lado. E portanto, mas há uma preocupação em responder às pessoas, dar-lhes feedback e acolher aquilo que são as suas opiniões. Isso é absolutamente fundamental. Já te sentes o senhor Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar? Ganhaste as eleições? Ainda não tomei posse, mas sim, eu acho que é uma enorme responsabilidade e que, enfim, vamos assumir enquanto equipa para estes próximos 4 anos. O resultado foi um resultado, se compararmos com os resultados de há 4 anos, um resultado exponencialmente elevado. Mais uma vez, ficaste surpreendido com esta subida? Apesar de ser um contexto mais local e consegue-se medir melhor? Em relação à freguesia do Lumiar, nós estávamos bastante confiantes num resultado positivo. Como digo, havia algum cansaço em relação ao poder instituído. Isso significa o quê? Pessoas que reclamavam?
Como é que tu Sim, eu acho que havia ali um certo sentimento de abandono por parte das pessoas, que tinha a ver, por exemplo, a questão da higiene urbana, que é muito visível, não é? E que as pessoas sentem muito, era uma queixa recorrente. Coisas que verdadeiramente tocam na vida das pessoas. Exatamente, eu acho que isso era uma... E depois havia mais 2 ou 3 aspectos muito concretos ali do Lumiar. Um tinha a ver com a questão da linha do metro e, portanto, o facto da nova rede circular, a linha circular, ir isolar, entre aspas, o Lumiar, porque na prática as estações, tirando o Campo Grande, acabam por ficar muito circunscritas ali àquela zona. Havia outra situação também muito concreta que tinha a ver com uma sala de consumo assistido para toxicodependentes que estava a ser criada no centro do Lumiar. Também era uma matéria... Alguma resistência das populações? Muita resistência. Havia movimentos de cidadãos, inclusivamente, contra essa solução. E, portanto, houve ali, por um lado, essas questões. Por outro, acho que o nosso projeto também era um projeto ambicioso e que tinha um conjunto de ideias, tinha e tem, que vão ser implementadas, um conjunto de ideias que me parecem que também podem seduzir as pessoas e trazê-las para ir votar. E o que é que elas te pediam? Porque eu imagino que te queiram, no fundo, um caderno de encargos, além do programa que apresentaste, além daquilo que tu ouviste. No fundo é, ok, põe-me um metro aqui à porta, limpa-me aqui esta zona, não quero esta sala de consumos assistidos, e normalmente essas listas são grandes listas para se conseguir fazer tudo. Como é que eu vais acho que o gerir nosso a projeto expectativa? é bastante ambicioso, mas há uma, digamos, uma mensagem muito transversal que nos preocupa. E que há aqui uma certa percepção de que o Lumiar é o primeiro subúrbio de Lisboa. E de facto não é nem pode ser assim. É a maior freguesia de Lisboa. Tem de facto é que mais cresce e tem um espaço ainda do ponto de vista imobiliário para crescer que é muito importante. E portanto vai continuar a crescer. Agora, do ponto de vista da oferta de serviços, por exemplo, é uma freguesia que é claramente deficitária, não é? Não temos uma piscina, não temos uma sala de espetáculos, é muito preocupante que assim seja. E, portanto, vamos ter que trabalhar para inverter essa lógica. Falta uma centralidade, uma noção quase de bairro. Curiosamente, essa é uma das mensagens que nós temos, é trazer uma nova centralidade para o Lumiar. E portanto, falta, de facto, aquilo que o Carlos descrevia como a tal cidade dos 15 minutos, não é? Em que eu, a pé, num raio de 15 minutos de onde moro, consigo fazer a minha vida, incluindo o lazer, o coisa desporto. difícil de uma cidade macrocéfala como Lisboa, com 3 milhões de pessoas à volta, 4 milhões se calhar na coroa. Mas tem que haver, ou seja, eu não preciso de ter uma ópera em cada bairro, mas provavelmente faz sentido que eu tenha um sítio onde eu possa ir ao teatro, onde eu possa ir ao cinema, onde possa ir fazer uma corrida, onde possa ir... Onde haja um jardim para passear. Tantas coisas que... Bem, nós um jardim, nesse sentido, até temos a Quinta das Conchas, que é um belíssimo parque da cidade, e portanto... Mas apesar de tudo, também precisa aí de renovação e de manutenção que está muito em falta. Há bocadinho falávamos de falar com as pessoas. Muita experiência ganhaste tu, até por força das circunstâncias, televisão, epidemiologia, Covid, enfim, tudo isto. Diferenças entre falar na televisão, através de um mediador, neste caso um jornalista, e cara a cara com o povo, com as pessoas. Eu acho que é substancialmente diferente, não é? Quando estamos a interagir com as pessoas, a conversa flui, não é? Uma conversa sobre aquilo que preocupa a pessoa e os jornalistas... sobre elas e não sobre ti? Eu acho que sim, não é? Na rua as coisas são muito mais do que é que são as suas necessidades e o que é que elas gostavam de ver acontecer no seu bairro, na sua rua, enfim. Quando estamos com um palco mediático um pouco mais vasto, o jornalista tem como objetivo também recolher informação, partilhar informação ou obter respostas para as perguntas que as pessoas têm, mas de uma forma, diria, mais vasta. E a minha experiência de interação com os jornalistas, devo dizer que foi muito positiva, tenho aprendido também imenso com essa interação e dizer que deixar aqui um agradecimento também a todos os profissionais da comunicação social, porque no contexto em que estávamos era fácil ter embarcado nas teorias da conspiração e na desinformação. Era fácil, até temos alguns meios de comunicação social que podiam até capitalizar isso do ponto de vista das suas... Até tem se calhar um perfil mais editorial muito próximo exatamente dessa... Podia ter acontecido perfeitamente. E o que é facto é que não tenho razão de queixa dos... Estávamos vacinados para isso? Não sei se temos uma cultura muito robusta nesse sentido. Do ponto de vista global, não é? Somos o país da Europa e quase do mundo com maior confiança vacinal. E, portanto, isso obviamente é um ponto de partida muito positivo. Então, como é que tu viste o súbito nascimento? Quais cogumelos de especialistas em epidemiologia e saúde pública que pululavam nas televisões em particular? Eu
Eu acho que não. A ciência pode ter diversas vozes. Eu acho que uma das grandes dificuldades que houve foi precisamente fazer ver às pessoas que a ciência não é determinística, é feita de avanços e de recuos e obviamente que aquilo que nós vamos conhecendo, particularmente de algo que é novo, vai mudando ao longo do tempo. E passámos de um cenário de tremenda incerteza para o cenário onde estamos agora, que é o cenário de alguma incerteza. Mas nós sempre somos completamente intolerantes à ideia de incerteza, não é? Quer dizer, então, pois é difícil se comunicá-la, eu te convido não é? e tu és um especialista, diz-me como é que é, o que é que eu faço? Mas, Jorge, eu acho que aí todos nós, e eu espero que toda a gente o faça da mesma maneira, é quando não sabemos, essa é a resposta certa. Eu várias vezes disse, olha, eu isso não sei. À luz dos dados que temos agora, a percepção que tenho é esta. Mas essa pergunta concreta eu não sei a resposta. Não há o diga lá, está bem, mas o que é que vai acontecer, não é? O que é que vai acontecer em janeiro, claro. Não é? Que era sempre a dúvida. Pergunta. Quando é que nós tiramos as máscaras? Essas perguntas são difíceis de responder. Ou ao contrário, mas porquê é que não nos disseram que era para usar a máscara? Porque depois também temos esse... Jorge, eu estou à vontade, porque numa fase inicial eu não defendi a utilização de máscaras de forma generalizada, porque acho que a evidência não o suportava na altura. À medida que fomos avançando, isso tornou-se cada vez mais evidente e a partir desse instante, naturalmente, mudei aquilo que era a perspectiva. E agora quase nos habituamos todos a continuar com a máscara, apesar de em alguns momentos podemos abandoná-la ou ainda não. Eu acho que as máscaras vão continuar a ter um papel neste inverno e eventualmente em invernos subsequentes. Não por causa da pandemia, mas porque nós constatamos, por exemplo, que a gripe, afinal, não é um fator inultrapassável, não é? Portanto, quando nos sentirmos mais doentes, pomos uma máscara. Eu acho que vale a pena para as pessoas que, estando sintomáticas, devem usar máscara para proteger os outros e, eventualmente, as pessoas mais vulneráveis, ou porque são mais idosas, ou porque têm doenças de base, podem também beneficiar do uso da máscara, particularmente nos meses em que há maior circulação dos vírus respiratórios, como é o caso do inverno. Então, e o aparecimento destes tais especialistas? Os especialistas que não são especialistas. Pois, eu acho que nós não temos propriamente um certificado de especialista, não é? Ou seja, as pessoas podem se arrogar alguns títulos e alguns até... Havia até quem dissesse que não havia epidemiologistas, não é? Portanto, também existia essa discussão. Portanto, qualquer um pode ser. Pois, mas quer dizer, isto é como os treinadores de bancada, não é? Também toda a gente sabe de futebol mais do que o treinador, não é? Isso é notório. Mas eu acho que as pessoas também rapidamente percebem em quem é que confiam, em quem é que não confiam, e portanto isso também não me preocupa particularmente. Acho que a liberdade de expressão é muito importante e portanto as pessoas devem ter a liberdade de dizer o que quiserem, até ao limite em que sabem que o que está a dizer não é verdade. E aí eu acho que a desinformação é algo que nós temos que combater sem tréguas. Eu acho que é inaceitável o que algumas pessoas continuam a dizer e felizmente não lhes deram palco, lá está. Houve aqui uma mediação por parte dos jornalistas. Uma cerca sanitária. E que eu acho que limitou isso um pouco, apesar de haver algumas exceções. O que é que os epidemiologistas, o que é que a tribo da saúde pública e as pessoas, conhecem o delegado de saúde, obviamente, o que é que a tribo da saúde pública e da epidemiologia ofereceu à sociedade nestes tempos? Eu acho que nós fazíamos um trabalho muito discreto e sem visibilidade e subitamente ficámos nos holofotes, não é? E eu acho que isso também nos fez crescer, fez-nos reconhecer que temos algumas insuficiências e que temos que melhorar em muitos aspectos. E, portanto, o que nós trazemos é precisamente esta preocupação permanente com a saúde das pessoas e tentar protegê-las da melhor forma que conseguimos. Fizemos omeletes sem ovos, como muitos dos profissionais de saúde, não são só os da saúde pública. Havia pouca gente, a rede estava estabelecida, mas era uma rede frágil. Temos uma força de trabalho que está muito aquém daquilo que é o desejável, temos uma força de trabalho que está muito concentrada em alguns locais. E numa pandemia, então, o fim do mundo para resolver. E portanto, houve aqui subitamente um aumento das necessidades daquilo que era o nosso trabalho e que se calhar não havia previamente pensados os mecanismos para escalar essa resposta. E isso demorava muito tempo, não é? Mesmo em relação à questão dos inquéritos epidemiológicos. Quando nós, há longo tempo, dizíamos que era preciso termos mais gente ao telefone, era preciso termos mais gente a realizar os inquéritos, esses reforços demoravam muito, muito tempo a chegar. E, portanto, passava o tempo, a oportunidade. Perdíamos a janela de oportunidade e, portanto, perdemos casos, ou seja, não isolámos pessoas, não isolámos contactos e isso, naturalmente, contribuiu para a cadeia de transmissão se mantiver. O que é que fizeram muito bem em termos de comunicação? Em termos de comunicação fizemos pouca coisa bem. Em termos de comunicação pública eu acho que foi talvez a área que menos bem correu, não é? Eu acho que o trabalho era muito e era feito todos os dias e 24 horas por dia, mas em termos de comunicação talvez seja a área em que nós precisamos mais de melhorar. Nós descuramos a comunicação, pensamos que é um acessório, um extra, porque o que temos que fazer, lá está, é preencher o inquérito, é descobrir a cadeia de contágio, é tentar proteger uma determinada população.
Eu acho que sim, acho que até do ponto de vista do nosso treino enquanto profissionais, isso não é visto como uma prioridade, não faz parte digamos, do currículo base, ou seja, até está lá, mas muito numa lógica de comunicação científica, não é? Ou seja, eu tenho que apresentar coisas em congressos, tenho que publicar, mas verdadeiramente a interação com os mídia não é algo que seja trabalhado. E aliás, nós reconhecemos isso desde logo e portanto uma das coisas que fizemos foi media training para os nossos órgãos sociais, porque precisamente... Para aprender a dizer, para aprender a estar, a falar, a ser eficaz? Exatamente, para aprender como é que a mensagem se passa, como é que se lida com isso, porque, quer dizer, estar exposto a este meio nem toda a gente tem muita vontade com isso mesmo, e as pessoas têm receio de cometer erros, de se tornarem num meme, não é? Que é um receio muito que pode frequente, acontecer a toda a gente. E que pode acontecer a qualquer um, e portanto há aqui um certo receio dessa exposição mediática. E portanto aqueles treinos que fizemos foram muito numa lógica de dar ferramentas às pessoas para lidar com essa exposição de forma mais tranquila e também serem mais eficazes a identificar aquilo que é a mensagem base e a passá-la de forma mais clara. E isso, esse tipo de treino dá uma confiança às pessoas para conseguirem estabelecer primeiro uma prioridade e depois de colocar as mensagens que são chave? Eu acho que sim, eu acho que várias das nossas pessoas que fizeram a formação acabaram por depois já começar a fazer essa participação também mediática, e acho que foi muito útil para eles sentirem-se mais confiantes nesse sentido. Mas eu acho que não há nada que substitua a prática, não é? Ou seja, atirá-los para o holofote, para debaixo do holofote, e a primeira vez se calhar não corre tão bem, mas depois à segunda já vai ser melhor, e quando a coisa se tornar, não digo natural, porque nunca é natural estarmos em frente a uma câmara, estamos sempre com uma pressão que é relevante, mas já a pessoa vai ganhando à vontade, vai tendo já os mecanismos sobre o que refletir, qual é que é a mensagem que interessa passar, e eu acho que isso também depois acaba a ter por ser mais útil para quem nos está a entrevistar, para com quem estamos a interagir, porque há muito também essa maior confiança, não é? Sente-se que a pessoa está mais à vontade. Nós estamos praticamente a fechar, não posso deixar de te provocar, foram a tribo da saúde no geral, foi mais papista que o Papa, foi mais... tentou impor regras tão perfeitas que depois chocou com a realidade em determinados momentos, ou tinha que ser mesmo feito assim? Eu acho que há algumas normas que carecem de tração com a realidade. Eu acho que tenho que reconhecer isso. São perfeitas, provavelmente, que elas são o que devem ser. Não, nós trabalhamos com base em dois grandes princípios, pelo menos. Um deles é o princípio da precaução, ou seja, nós temos que, perante a incerteza, se calhar ser um pouco mais abrangentes, ter medidas um pouco mais alargadas para proteger a saúde das pessoas. E por outro, o princípio da proporcionalidade, ou seja, nós também não podemos estar a prejudicar a sociedade, as atividades económicas, em excesso face àquilo que são as necessidades. Então, como é que se gera essa tensão? É um equilíbrio que não é fácil, mas eu penso que, apesar de tudo, o que aconteceu é que as nossas estruturas são estruturas que são pouco ágeis, não é? E, portanto, temos dificuldade em tomar decisões muito rápidas e evoluir nessas decisões. Eu também não defendo que as coisas sejam feitas de forma precipitada, mas apesar de tudo, por exemplo, o aligeirar por exemplo, das normas em relação ao rastreio de contactos face às pessoas que já estavam vacinadas. Já havia alguns dados muito robustos sobre essa matéria e outros países que tinham avançado com isso até há meses atrás. Nós tivemos essa evolução agora há muito pouco tempo, não é? Portanto, eu acho que temos que tornar esses mecanismos também mais ágeis e principalmente uma questão que a mim sempre me fez imensa confusão, que é separar claramente aquilo que é técnico do que é político. E isso é absolutamente fundamental. A técnica baseada numa ciência, na melhor perspectiva que temos, e depois nas zonas complexas ou cinzentas, aí tem que ser um político a decidir. Os decisores assumem as suas responsabilidades. Os técnicos têm que dizer, à luz da evidência que existe no momento, qual é que é a melhor opção. Qual é aquela que vai permitir salvar mais vidas, qual é aquela que vai permitir que as coisas funcionem da melhor forma. Então e agora como é que o político está aqui à minha frente, conversando com o médico que também está aqui à minha frente, o político diz, diga-me lá, faz favor, qual é a resposta verdadeira? E o técnico diz, olha, não sei bem, quer dizer, esse é o ponto, não é? Não, eu acho que aqui a grande questão, nas áreas da saúde, eu consigo ter a análise técnica da questão e depois tomar a decisão política, mas para outras áreas naturalmente vou precisar de apoio de outras pessoas que conheçam melhor esses contextos e portanto acho que eu acho que
é uma vantagem termos um político que perceba de saúde a tomar as decisões quando elas são conexas com a saúde, tal como é vantajoso ter um engenheiro a tomar decisões quando elas têm a ver com áreas conexas da sua formação, não é? Eu acho que isso será sempre assim, não é? Mas, apesar de tudo, são dimensões diferentes e que implicam apreciações de variáveis diferentes. Já nos livramos disto, da Covid? Eu acho que ainda não nos livramos da Covid, mas eu acho que a coisa está, diria, no bom caminho. Há a questão da endemicidade, ou seja, tal como aconteceu, por exemplo, com a estirpe gripal pandémica de 2009, que passou a conviver connosco todos os invernos. A chamada gripe A, acabamos por ter essa presença. Eventualmente também aqui este coronavírus pode vir a ser uma presença regular nos nossos invernos, à semelhança do que já existia com outros coronavírus que circulavam, talvez não com tanta severidade nem com tanta incidência, mas que já existiam. Portanto, os vírus aparecem e vão andando por aí. Habituam-se a estar e nós habituamos-nos a conviver com eles. Talvez haja alguma semelhança entre os vírus e as ideias políticas. Elas aparecem, crescem, ganham ou perdem. Espalham-se entre humanos e ganham mais ou menos força. Tudo depende do número de eleitores que os candidatos conseguem conquistar e agrupar para a sua causa. Os candidatos mais virais conseguem sempre uma vantagem extra no caminho da conquista do poder. Nós voltamos para a semana. Voltem também.